Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Todo estudante de graduação deve conhecer os tipos de artigos científicos. Os trabalhos variam com relação à estrutura, proposta e delineamento. Enquanto a monografia é um trabalho de 40 a 70 páginas, o artigo científico é um tipo de trabalho mais enxuto, com até 20 páginas. O que é um artigo científico? Na NBR 6022, a Associação Brasileira de Normas Técnicas define artigo científico como parte de uma publicação periódica com autoria declarada, que discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados em diversas áreas do conhecimento. 2003. p. 2. Características. Um bom artigo científico possui as seguintes qualidades. É claro, o leitor entende o que lê, tem começo, meio e fim. Ponto e vírgula conciso. Evita focar em informações que não são realmente relevantes. Respeita uma sequência lógica para apresentar os fatos e argumentos. Tipos de artigos científicos. A norma, que define regras para formatar a apresentação de artigo em publicação periódica, considera a existência de 3 tipos de artigos científicos. Artigo de revisão. Ao iniciar a vida acadêmica, os estudantes são estimulados a publicar artigos de revisão. Esse tipo de trabalho é elaborado com base na análise de fontes bibliográficas, ou seja, estudos sobre a temática que já existem. Esse tipo de artigo permite conhecer a fundo o estado da arte do tema pesquisado. Ele tem o objetivo de fazer uma estruturação conceitual e aumentar a familiaridade com o conhecimento científico. Além de expor os conceitos elaborados por outros autores, o artigo de revisão se concentra em fazer uma avaliação crítica sobre o que já foi publicado. A publicação assume o papel de resumir, analisar e discutir informações que já fazem parte de outros estudos. No mesmo sentido, parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Em termos de estrutura, o artigo de revisão tem até 20 páginas e 8 ilustrações, figuras, quadros, tabelas, etc. O número de referências consultadas para realizar o trabalho varia de 30 a 100 fontes. Artigo original é um tipo de texto publicado em primeira mão, como um relato, apresentando os resultados de uma pesquisa científica. Ele apresenta temáticas e abordagens originais. Um artigo científico original busca amparo em referencial teórico consiste, mas esse não é o seu único propósito. O objetivo é, na verdade, enfatizar os resultados obtidos numa pesquisa prática. A principal diferença entre artigo de revisão e artigo original está na metodologia. O original não foca apenas na leitura de outros autores, mas sim considera a vida prática real nas suas análises. Geralmente é resultado do trabalho de um grupo de pesquisa. Um artigo original costuma ter até 15 páginas e no máximo 6 ilustrações em todo o conteúdo, considerando tabelas, quadros e figuras. O número de fontes consultadas para compor a bibliografia é menor do que o artigo de revisão, de 20 a 40. Artigo de divulgação. Assim como acontece com a imprensa, a divulgação científica tem o papel de disseminar as pesquisas científicas em todas as áreas do conhecimento, tornando a ciência mais acessível inclusive para quem não é um especialista no campo. Os artigos científicos de divulgação não são comuns em cursos de graduação e pós-graduação. Quando o trabalho é voltado para um público não científico, o texto tem uma preocupação em ser mais didático, porém, sem perder os traços de cientificidade. Existem várias revistas com interesse de realizar a divulgação científica, como é o caso da Ciência Hoje, Revista Pesquisa FAPESP e Científica American Brasil. O público-alvo dos artigos de divulgação pode ser composto por especialistas da área, ou seja,
pessoas que pertencem à comunidade científica. Nesse caso, os textos são escritos com o objetivo de comunicação da ciência e tecnologia. Possíveis delineamentos. Os tipos de artigos científicos, apresentados acima, são especificados pela NBR 6022. Contudo, os trabalhos também variam conforme o delineamento. As principais possibilidades são: revisão de literatura depois de analisar livros, artigos de periódicos, registros históricos, relatórios, teses e outros tipos de trabalho. O aluno pode criar uma revisão de literatura. A revisão narrativa, método mais usado por alunos da graduação, se preocupa apenas em selecionar estudos e interpretar as informações. Já a sistemática é um pouco mais complexa, pois sintetiza os resultados de estudos primários e analisa de forma crítica. Existe, ainda, a revisão integrativa, que tem o mesmo rigor científico da sistemática, mas que se preocupa em traçar comparações e integrar os resultados. Exemplo: a produção científica brasileira sobre autismo na psicologia e na educação. Estudo de caso. No estudo de caso, o pesquisador aprofunda seus conhecimentos a respeito de um ou de poucos objetos, investigando fenômenos da vida real. Exemplo: viver com uma ileostomia, um estudo de caso sobre o processo de transição. Estudo comparado. Os fenômenos são investigados e explicados a partir de semelhanças e diferenças. Exemplo: estudo comparativo da atuação do enfermeiro no controle de dengue e febre chikungunya. Estudo documental. Na pesquisa documental, os materiais analisados não receberam tratamento analítico, como acontece na revisão de literatura. O pesquisador precisa analisar documentos oficiais, filmes, fotografias, contratos, reportagens de jornal, cartas, gravações e relatórios. Exemplo: pesquisa documental com relatórios da Unesco, de 1990 a 2010, sobre os direitos ao esporte, ao lazer e à cultura de crianças e adolescentes. No Brasil. Estrutura. Os artigos originais e de revisão se diferenciam no que diz respeito à estrutura. O primeiro é mais completo, com seções de resultados e discussão antes da conclusão. Já o trabalho de revisão é básico, apenas com introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja abaixo o que contém cada seção do artigo. Elementos pré-textuais. Todos os elementos que antecedem a introdução são considerados elementos pré-textuais. No caso de um artigo científico, essa parte é composta por título, resumo, palavras-chave, autores e datas de submissão e aprovação. Elementos textuais. Introdução. Uma boa introdução apresenta contextualização, objetivos e justificativa. Para iniciar bem o seu artigo, responda: do que se trata a pesquisa? Por que a investigação foi realizada? O que já se sabia sobre o tema no início do estudo? Desenvolvimento é responsável por debater os conceitos e apresentar os argumentos, com base na revisão bibliográfica. Foque nas respostas das seguintes perguntas: quais autores já estudaram o tema? Quais foram as principais descobertas? Quais são as abordagens dos autores? Qual o estado da arte? Resultado. A seção tem como objetivo apresentar o que foi encontrado na pesquisa, isto é, dados originais que o pesquisador obteve. Após analisar todas as informações coletadas, o que foi encontrado? Quais fatos foram revelados pelo estudo? É recomendado respeitar uma sequência lógica e usar recursos como gráficos, tabelas e quadros na apresentação. Discussão. A discussão no artigo científico é a parte do estudo que destaca as informações novas e confronta com o que já existe na literatura. O propósito é interpretar os resultados e relacioná-los com o estado da arte. Use as perguntas abaixo como guia para escrever essa seção. O que significam os achados da pesquisa? Esses achados vão ao encontro do que falam outros autores? O que o estudo acrescenta aos trabalhos realizados anteriormente? Conclusão, também chamada de considerações finais, é a parte final do trabalho científico. Sua função é apresentar o desfecho do estudo, ou seja, mostrar se a investigação atingiu os objetivos propostos. Elementos pós-textuais. Conforme determina a NBR 6022, os elementos pós-textuais são referências,
Glossário, apêndice, anexo e agradecimentos. Desses itens, somente a parte de referências bibliográficas tem caráter obrigatório. Existem outros tipos de trabalhos acadêmicos, como é o caso de monografia, tese e dissertação. Fontes: ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 6022-2018, Informação e Documentação, artigo em publicação periódica técnica ou científica, apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2011, 8p. Gil, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2008. Michelini, Rosiane do Amparo Araújo. Artigo científico, formato ABNT. Belo Horizonte, PUC Minas, disponível em http://www.pucminas. br/documentos/artigo ABNT template finalíssimo. PDF. Acesso em 11/10/2020.